Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canon Medical. Olá, bem-vindos ao Por Dentro da Imagem e hoje é um episódio especial. A gente está comemorando os 50 anos da Canon Medical Systems do Brasil e eu tenho aqui dois convidados que a gente está recebendo aqui hoje na Casa Canon. O Reginaldo, seja bem-vindo, Reginaldo. Obrigado. Muito feliz por poder fazer parte desse momento. E a gente tem também aqui o Felipe. Felipe, seja bem-vindo ao Por Dentro da Imagem. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade e para nós compartilharmos aqui a história da nossa querida empresa. Perfeito. Eu queria saber primeiro, Reginaldo, você contar um pouquinho da sua história com a Canon Medical Systems do Brasil. Bom, minha história é um pouco longa, né? Eu comecei na empresa, foi meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos, né? Na época, comecei como mensageiro. E de lá para cá a gente foi assim tentando aproveitar todas as oportunidades que a empresa oferecia, né? E cresci junto com a empresa, né? E eu tive contato praticamente com todos os decisores, os colegas de trabalho que faziam parte justamente daquela estrutura para que a gente pudesse desenvolver, porque era algo muito novo no Brasil, né? A Toshiba, na época, foi fundada em 74, eu entrei em 77, 3 anos de diferença, então tudo muito novo, tudo em sistema de implantação, e encontramos o caminho e juntamente com os colegas fomos crescendo e eu me desenvolvi profissionalmente praticamente por 43 anos e meio e até hoje, né? Hoje já me aposentei da área médica, da área de imagem, de radiologia, mas praticamente eu diria que 90% da minha vida profissional foi totalmente dedicada à área da radiologia médica, né? Na Toshiba Canon. Muito legal, 50 anos, desses 50 anos, 43 Exato. Na Canon Medical Systems do Brasil. Exato. E você, Felipe, conta um pouquinho da sua história aí, desses 50 anos, o que você vivenciou nessa empresa? Dos 50 eu tenho 33, né? Então eu iniciei na filial Rio, comecei ali como office boy e trabalhei na filial, assumi alguns cargos ali, tudo em departamento administrativo, me graduei em Direito e fui convidado por uma diretora para assumir e criar departamento jurídico na matriz em São Paulo. E de lá para cá a empresa realmente, como o Reginaldo citou, foi crescendo, desenvolvendo e várias oportunidades foram surgindo, né? Não só para mim, como para outros profissionais dentro da companhia, e nós acompanhamos esse crescimento. E chegando em São Paulo, eu tive algumas ascensões, algumas promoções e várias oportunidades que eu abracei, e muito conectado aí com a admiração que nós temos pela nossa empresa, né? Sim. Então, tanto Toshiba como Canon, nós somos realmente uma verdadeira família e o tempo passa muito rápido. Então, eu tenho aqui um misto de gratidão pelas oportunidades e do nosso lado o empenho e o compromisso com a bandeira da companhia, né? Muito legal essa história de vocês. E eu imagino que um pouco dessa história de vocês se confunde ou colabora com a questão da radiologia, né? O crescimento da radiologia no Brasil. Reginaldo, queria que você falasse um pouquinho de como você viu essa evolução da radiologia no Brasil. Sim, eu tive contato desde o início, desde os ultrassons estáticos, né? Que o médico fazia, apertava um pedal e a imagem fazia aquisição da imagem, depois soltava, ou seja, tudo muito precário. E o que mais tinha de desenvolvido na época era o raio-x, que a Toshiba, na época, era uma das pioneiras no raio-x, era a que mais se desenvolvia, né? E depois tudo foi se modificando, foi movimentando, os ultrassons, as imagens foram ficando dinâmicas, tempo real,
sensibilidade. O que você vê hoje não tem nada, mas nada, absolutamente nada parecido com a época, né? Veja bem, a tomografia, o tomógrafo fazia um giro, 2,8, 3 segundos, e fazia uma imagem, né? E ainda só de cabeça, não era corpo inteiro. E depois ele reconstruía aquela imagem em 8, 12 segundos, né? Hoje nós temos equipamentos aí que 1/3 de segundo ele faz 640 imagens, ele reconstrói 50, 60 imagens por segundo, para você ver aí a velocidade o abismo que tem lá daquela época de 70, 80 para 2010 para frente, que eu acho que foi o pool da área da radiologia, né? Idem para as outras áreas aí, como ressonância e a digitalização do raio-x, mamógrafo digital, ou seja, mudou muito, né? Muitos recursos hoje eles são muito grandes, né? Eles evoluíram bastante, né? Agora eu queria perguntar para o Felipe de algumas memórias ou curiosidades que você já vivenciou em todas essas décadas aí na Canon Medical Systems, Felipe. Assim, a evolução tecnológica é muito clara, né? Não só para a Canon, como também para os nossos outros competidores. E o Brasil tem uma demanda muito reprimida de saúde pública e saúde privada ainda. Então, como o Reginaldo comentou, a gente hoje tem uma variedade de modelos de tomógrafos, de ressonância, e de raio-x, e de PET, de angiografia. E assim, nós estamos falando de 40 anos, mas é uma evolução até um tempo pequeno se você comparar com outros produtos tecnológicos. Existe realmente uma dedicação muito grande. Por exemplo, a Canon, ela tem parceria com a Universidade de Tóquio para formar cientistas, profissionais que produzem a tecnologia dos equipamentos. Então, a gente, mesmo sendo departamento de back-office, né, que é a minha área jurídica e regulatória, dentro da companhia, as informações são muito integradas. Sim. Então, a gente vivencia essa evolução, principalmente o pessoal com mais tempo de casa percebeu o nosso grande salto em inovação tecnológica e criação de novos equipamentos. E falando um pouquinho de tecnologia, queria perguntar para vocês, primeiro para o Reginaldo, quais inovações, né, que vocês consideram da Canon Medical em todo esse período que mais marcaram para vocês? Tivemos alguns bons momentos, né, de uma grande evolução tecnológica. A primeira certamente foi no ultrassom, né? Apesar da resistência da Toshiba na época em migrar para fazer ultrassom em 4 dimensões, que é o famoso 4D, mas na área de diagnóstico médico mesmo, né, em fluxo sanguíneo, em imagem modo B, a sensibilidade e a análise das estruturas internas foi uma mudança extremamente grande, né? Então, isso ele oferecia a tranquilidade para que o operador tivesse a segurança em fazer um laudo até que complementar ou definitivo para poder lacrar, né? Um laudo, né? E também na tomografia. A tomografia, para mim, foi algo assim que mudou muito, né? Então, você praticamente faz a análise e você tem resolução e imagens que coisa de 15 anos, 20 anos atrás eram inimagináveis. Não, isso não vai ser possível de, né, acontecer, né? Então, eu acho que esses dois momentos, no ultrassom e na tomografia, na Canon, com toda certeza, a Canon hoje é uma das pioneiras, assim, está na vanguarda e na frente, principalmente em tomografia, eles detêm tecnologias com a ajuda desse pessoal aí da área de pesquisa. Realmente é algo assim que faz algo diferente, é algo que chama a atenção realmente da área médica.
Muito interessante. E para você, Felipe, que movimentos você viu na tecnologia, ou até mesmo de pessoas, né? Porque você lida também com pessoas, em todos esses anos na Canon Medical Systems. Olha, nós passamos por vários períodos assim de saltos, né? Tanto na inovação tecnológica, criação de novos produtos, mas eu diria, se eu fosse separar um momento em que esse salto ainda foi ainda maior, foi a implementação da nossa fábrica no Brasil, em Campinas. Porque só existem 2 fábricas fora no Japão, na China e no Brasil, e foi ali um teste de confiança dos japoneses com os brasileiros, e a nossa fábrica é realmente um grande sucesso, de processo, de confiança no produto e de vendas, naturalmente. Então, a, a, a penetração da empresa aumentou ainda mais com a criação da nossa fábrica, com a implementação da unidade Fabril em Campinas. Eu destacaria esse como. Temos outros, né? Mas se eu fosse ranquear, esse seria o top one. E quando a gente fala de fábrica, a gente pensa também em falar em pessoas e cultura, Sim. principalmente, né? Cultura forte. E a gente vê uma cultura muito forte na Canon Medical. Queria que você falasse um pouquinho, Reginaldo, sobre a cultura da Canon. O que você mais valorizou durante o período que você esteve na empresa e o que você poderia destacar em termos da cultura, da liderança, das pessoas? Sim, sim, sim. O princípio japonês, ele cresce e organiza, né? Mas sempre dentro de uma ordem e dentro de um progresso, né? Um progresso e ordem. Pautado sempre na ética. Às vezes não muito favorável, não muito é, é, suave de se ouvir, né? Mas sim, sempre dentro de princípios e de ética, né? Desde tempos longínquos, e eu sou um exemplo disso, a cultura japonesa, quando ele percebe que você. E isso vale para a vida, não é a cultura japonesa, isso vale para uma vida, para toda uma geração que vem aí dos mais antigos, como eu estava conversando há pouco com o Dr. Felipe, as coisas hoje estão um pouco diferentes, né? Vivemos um mundo de internet, algo um pouco diferente, mas nós mais antigos, nós precisávamos estar sempre preparados, e vale para hoje, né? Você tem que estar sempre antenado, né? E preparado para ser aproveitado nos momentos e nas oportunidades que elas surgirem, que venham a surgir. Eu sempre trabalhei com essa ótica, sempre vivi com essa ótica. Estudei muito, trabalhei muito, e aonde tinha uma oportunidade dentro da empresa, estava eu lá me candidatando. Eu já praticamente trabalhei em todos os departamentos da empresa durante todos esses anos, e eu, dos últimos 27 para 30 anos, na área comercial. Mas os demais eu passei por todos os outros departamentos, né? Justamente por causa dessa filosofia. Eles dão a oportunidade para a prata da casa, se tiver preparado, a ascensão. Nós temos vários exemplos dentro da empresa, né? Não somente, não eu, né? O Felipe, o próprio presidente da companhia, ele era coordenador de vendas em Minas Gerais, né? Hoje ele é o presidente da companhia. Então ele se preparou, ele ascendeu porque ele justamente seguiu essa ótica de que eu quero estar preparado para quando eu tiver uma oportunidade, dada a filosofia da empresa, né? Então, essa cultura, né, pautada na ética, na construção, na oportunidade para os funcionários, e para mim foi muito importante, e que me chamou a atenção a permanecer, e apesar de durante todo esse processo eu ter tido outros convites, mas isso me chamava a atenção, porque as oportunidades elas surgiam, e para quem estava preparado, ela sempre foi beneficiada dentro da cultura japonesa.
Nossa, muito legal esse seu relato. E Felipe, para você, qual é a sua visão sobre a cultura da Canon Medical? É, a empresa japonesa tem esse DNA de valorização das pessoas, né? Então, nós temos alguns pilares na nossa companhia, que é o relacionamento com o cliente, Sim. né, a qualidade do produto e a valorização da mão de obra. A nossa empresa tem uma média de tempo de casa entre 10 e 15 anos, um baixíssimo turnover, né, de pessoas que pedem demissão ou eventualmente são dispensadas, que fica abaixo, muito abaixo de um número do Brasil, que é em torno de 15%, o nosso é 6%. Então, isso realmente mostra uma identificação, geração de oportunidades. Então, essa valorização da mão de obra e fazer com que o funcionário entenda que, ao vestir a camisa da companhia, ele terá oportunidades dentro da empresa, isso cativa. Né? Então, o produto que é vendido, que é um produto para a saúde, também cativa, o respeito, como o Reginaldo citou, a ética que nós temos tanto com o cliente, com o externo como o interno também. Então, isso, e eu não fui diferente, né? Você entra na empresa muito jovem, né? Então é natural que jovens, né, tenham várias oportunidades, Sim. embora o mercado de trabalho tenha mudado, mas o tempo vai passando, você vai se apaixonando pelo que a empresa faz, mesmo diante das dificuldades, e a gente aprendeu essa filosofia da empresa japonesa, né? Recentemente, eu perdi a minha mãe, dia 4 de fevereiro, e eu lembro que ela chegava para mim e falava: meu filho, esses japoneses gostam muito de você. Eles confiam, desculpa, eles confiam muito em você. E, e aí eu fui ficando, né? Foi uma coisa até, desculpa, até me emociona um pouco, porque minha mãe não tinha muita instrução e ela sempre falou isso para mim. Então eu fiquei aí até hoje seguindo os conselhos dela e abraçando as oportunidades, né? Então a gente realmente tem uma paixão muito grande pela empresa. Além da paixão, a positividade, né? O ambiente, né? Ele precisa ser proativo, ele é favorável, né? À construção de toda essa estrutura, né? E isso nós encontrávamos lá, né? É uma família, né? Tinha-se o prazer de ir trabalhar, né? E de desempenhar e de apresentar os resultados, né? No meu caso agora comercial, nós temos um budget X e Y, né? E nós precisamos buscar. E como é que nós vamos buscar isso, né? Então você tinha o apoio dos colegas, né? Então a positividade é muito importante dentro de um ambiente de trabalho. E isso nós sempre encontramos, né? Quando você trabalha num ambiente hostil, você praticamente não rende, né? E, ao contrário, na Canon nós sempre encontramos um ambiente bastante positivo nesse sentido, e sempre com muito apoio, com muito suporte, né? Eles montaram uma estrutura assim, de apoio emocional, de apoio na base de estudo, da formação mesmo, né? Nós temos lá hoje um centro de estudos que eu, sinceramente, eu não vejo, nunca havia visto oportunidades e estrutura como essa em outras empresas. Apesar de eu conhecer poucas, mas conheço algumas. E quem não aprendeu é porque não quis, porque a estrutura sempre foi dada. Tem as ferramentas, né? As ferramentas sempre estavam disponibilizadas. E quando a família reconhece todo esse trabalho, todo esse carinho da empresa, fica Sim. marcado como a É história que o verdade. Felipe contou. Sim. Lembrando a mãe dele, né? Sim. Tudo que ele vivenciou quando ele chegava. Porque quando a gente chega em casa, todo empolgado, para Sim. falar do trabalho, para nossa família, a família Sim. reconhece. Sem Sim, dúvida. sim. E é uma troca, né, de positividade, família, pessoa, ambiente de trabalho. E quando você faz as suas conquistas, você tem os resultados. A empresa sempre colocou. Eu estou falando assim pela experiência que eu tive de 40 e poucos anos, né? Não estou aqui
querendo elevar a estima, não é nada disso, mas é que eu sempre participei da administração da empresa. Sempre me foi dada a oportunidade de conduzir o meu resultado. Nunca foi me imposto, e sim colocado como um objetivo. E sempre trabalhamos juntos. Então, quando há essa união, né, não desagregação, união, ah, vem a satisfação. E você acaba que você vai atrás mesmo e conquista e consegue, ano após ano. Eu não me lembro de que algo que nós tenhamos não fez. Não deixou de fazer por desatenção, por não, eu não me lembro de uma situação como essa, porque quando existia um foco de desagregação, nós corrigimos. Nós estávamos sempre alertas nesse sentido. E nós lidamos com seres humanos, né? Então todos nós estamos sujeitos a ações, né? Positivas e negativas. Então é muito importante que a empresa esteja sempre focada não só no cliente externo, mas como no interno. Né? A formação do interno psicologicamente, o bem-estar dele é muito importante para o sucesso da empresa, e sempre foi esse movimento que eu via na empresa, na Canon. É muito interessante, né, Reginaldo e Felipe? A gente sempre pensa no legado que a gente deixa para as pessoas. Sim. E eu imagino que vocês também têm essa questão, né, de colaboradores que vocês trabalharam junto, pessoas, amizades que são formadas, Sim. né? Como que era isso para vocês? Olha, essa palavra legado e sucessão é interessante, porque isso faz parte do trabalho do executivo, né? Você precisa olhar para trás e, assim como você recebeu a empresa e se dedicou e trabalhou, se desenvolveu, né? A gente precisa obrigatoriamente deixar um legado preparando pessoas para seguir a vida da empresa. Então, essa preocupação que tem sido um objetivo nosso, né? Recentemente eu também assumi o Departamento de Recursos Humanos, é um trabalho diário em você colocar a motivação dos funcionários acima e olhar para o mercado e seguir a vida da companhia. O mercado de trabalho mudou muito, né? Os jovens hoje eles têm uma visão diferenciada, né? Da década de 70, da década de 80, e a empresa é uma condição ela ficar muito antenada nesses movimentos. É importante essa preocupação com pessoas, né? Preocupação com o cliente e preocupação com as pessoas faz parte de uma das nossas missões. Isso é muito claro para todos nós, e como o Reginaldo comentou, existe uma observação diária com esses movimentos dentro da companhia, de modo a que todo mundo tenha ali um razoável para cima grau de satisfação de ambiente interno para trabalho. Isso para a gente é um objetivo, é um foco diário, e a empresa é um abstrato, são pessoas, né? Sim. Por trás do nome, por trás do produto, nada se vende sozinho, nada se conserta sozinho, e a gente precisa cuidar, falando uma metáfora, dessa máquina, mas na verdade é um ser humano, né, que tem sentimentos, que tem família, que tem problemas. Então a gente passa praticamente mais tempo no trabalho, isso não é um jargão, do que em casa, isso é numérico, né? Então existe uma preocupação da Canon, não só da Canon aqui no Brasil, como outras subsidiárias, né, muito antenado com esses movimentos que acontecem hoje. Por falar em movimentos, olhando um pouquinho para frente agora, o que vocês veem como uma inovação, uma tendência, não só pode ser na tecnologia, mas também em pessoas? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O que vocês olham para frente sobre esse mercado, né, de imagem ou de pessoas? A começar aqui com o Reginaldo. Olha, eu vou falar da parte tecnológica, Tá bom. que é a parte do Isso. pessoal. O Felipe, com certeza, aliás, é uma referência na companhia como pessoa, como profissional. Eu entendo que o domínio da informática, da informação no sentido da construção, né,
do resultado de qualidade e acesso de imagem é o futuro. Sem dúvida alguma, eu vou destacar a inteligência artificial. Com toda certeza, ela já vem fazendo alterações e mudanças na forma de fazer um laudo, de interpretar uma imagem. eh, Já a Canon já tem anos que ela já vem trabalhando em inteligência artificial, principalmente começou com tomografia, agora ressonância, agora na versão 5.0 da linha Apple também vai ter inteligência artificial, e, e assim, eu vejo que isso é apenas o início, né? E os resultados que que já foram, né, alcançados, né, diante de muito estudo, de muito trabalho, de muita pesquisa. Um rapidinho aqui para não ficar muito massivo, mas você veja bem, um tomógrafo, né, com a velocidade do volume, você já imaginou o volume de informação? O que é ter 640 imagens adquiridas em 1/3 de segundo? Sim, percebeu o volume de informação que tem ali? E o que é melhor, tudo isso dentro de uma central de inteligência administrando, né? Isso vai proporcionar com que o paciente tenha 10, 15% da dose de raio-x que ele habitualmente vinha tomando normalmente, principalmente o pessoal da área de câncer, né, que há necessidade de exames recorrentes, né? Você vê a economia de contraste, porque os exames são tão rápidos que não há necessidade de intensidade, de volume de contraste. É, não há necessidade de repetição de exames, ou seja, e a acurácia da imagem, ela é muito, muito mais palpável, né? Ali ao alcance do profissional mesmo que está fazendo a pesquisa. Para a área médica, para os próximos, além de outras ferramentas que vêm trabalhando paralelamente, mas, como você diz, algo que te chame a atenção, que para os próximos, inteligência artificial. Esse, na minha opinião, é o pulo do gato. E só se fala ultimamente em inteligência artificial em todos os campos. É. E Felipe, o que tem chamado a sua atenção? Pode ser em outras esferas, né? Como você falou do lado humano também. Bom, sobre equipamento, o Reginaldo disse tudo, inteligência artificial, sem dúvida. É importante salientar que, em função das nossas operações na fábrica, nós temos aqui no Brasil um departamento de pesquisa e desenvolvimento, né, com parceria com vários institutos de renome, e a inteligência artificial está muito presente. Então, como o Reginaldo tem toda a razão, a tecnologia caminha a passos largos nessa direção. Sobre o aspecto humano, há um dado importante da nossa subsidiária aqui no Brasil, da CMB, da Canon Medical Systems do Brasil. Recentemente, nós participamos de uma conferência e enviamos um material sobre responsabilidade social corporativa, muito voltado agora para a pauta de governança, e entre todas as subsidiárias da Canon, nós somos aquela em que tem mais mulheres em cargo de gestão, né? Então, é uma direção, é uma preocupação que a empresa tem, junto com dentro de uma pauta muito viva hoje no mundo e no Brasil, que é esse olhar, né, da igualdade em todos os sentidos. Então, nós estamos muito antenados com isso também. Recebemos da Prefeitura de Barueri um prêmio de empresa amigo da mulher também, de todo o material que nós enviamos. E, enfim, o olho nas pessoas é fundamental, senão a empresa não consegue crescer, se manter e desenvolver, né? Acho que é um pilar. Nós temos alguns pilares, né, dentro da nossa visão, que é o olho no cliente, o olho nas pessoas e o olho nos processos, né? Então, é esse triângulo que faz a roda girar dentro da nossa companhia. A gente Então, sabe que muita gente quer trabalhar na Canon Medical, aqui no Brasil, e eu queria que vocês dessem conselhos para esses jovens profissionais que querem fazer carreiras como vocês fizeram, carreiras de sucesso como vocês fizeram. Vocês atingiram o topo nas carreiras de vocês. Queria que primeiro o Reginaldo explicasse um pouquinho quais são as atitudes que um profissional deve ter para ele construir uma carreira de sucesso e conseguir atingir o sucesso dentro de uma empresa como a Canon Medical. Eu acho que não só na Canon Médico, para a vida mesmo, né? Ele precisa ter foco, né? Foco, dedicação, né? Ética, né? Ética é algo que está sendo
nos últimos anos, né, tão questionado, né? Mas a ética, ela é um grande caminho onde você adquire a confiança, né? A segurança, né? É, e estudar, estudar e estudar, estar sempre preparado, traçar um objetivo e buscar esse objetivo. Muitas vezes esses caminhos mais curtos são convidativos, mas eles são destruidores, né? Então, assim, vá pelo caminho certo, né? Foco, estudo, preparação, né? Procura, hoje a internet está aí, as informações estão cada vez mais disponíveis para você ter acesso, né? No sentido de se preparar, como fazer, o que fazer, né? E não tem errada, não tem errada. Se você conseguir entrar dentro de uma empresa como a nossa, por exemplo, é, e você certamente será notado, né? E sempre quando você for observado, você estiver com a resposta pronta, dificilmente você vai ser desprezado. Muito legal. E na sua opinião, Felipe? Para os jovens, né, que queiram ingressar na nossa companhia, ou como o Reginaldo falou, em qualquer outra grande multinacional, eu acho que está alinhado com o objetivo da empresa. E na nossa companhia, o nosso objetivo é muito claro com relação a atender o cliente, o relacionamento com o cliente. E aí, evidentemente, além de um preparo acadêmico, o preparo das competências, do qual a ética faz parte, o compromisso, o comprometimento. Nós somos uma empresa, mesmo com tanta inovação tecnológica, com inteligência artificial, faz parte ainda a forma de trabalho ainda um pouco convencional, porque o mercado é convencional, né? O mercado da área da saúde, você lida com o dono da clínica, que é o médico, que tem o relacionamento com as antigas pessoas que trabalharam na Toshiba, que querem manter esse relacionamento. Então, a gente não despreza essa tradição, né? A gente melhora a tradição, mas sem ignorá-la. Eu acho que Sim. o jovem que entender que a empresa tem no núcleo central dela a preocupação com o cliente, a preocupação com a mão de obra, né, com os funcionários, eu acho que ele tem uma grande oportunidade de crescimento, de desempenhar as suas funções dentro da companhia, porque é muito prazeroso nas nossas pesquisas de satisfação, as notas mais altas é a satisfação e o orgulho que os funcionários têm de trabalhar com produto para a saúde, saber que na ponta o produto está salvando vidas e ajudando alguém. Então, todos os nossos funcionários têm essa missão, eles encaram essa missão como estou fazendo algo muito importante para a sociedade. Então, o jovem que entender esse conceito da companhia, sendo querendo entrar ou ascender dentro da empresa, ele terá muitas oportunidades. Falando em oportunidade, a gente sempre, quando trabalha numa empresa, tem os desafios. E em frente a um desafio, a gente sempre aprende e avança e cresce. Queria saber, da opinião de vocês, quais foram ou qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram e o que vocês aprenderam ao enfrentar esse desafio que representou crescimento para vocês. Começar com o Reginaldo. Bom, pelo meu tempo de casa, eu passei por vários gestores, né? Cada um tem uma forma diferente de entender, né? E a sequência de processos, né? Eu encontrei algumas dificuldades com alguns desses gestores, né? Mas apesar de ter vontade, eu nunca fui um detrator, né? Muitas vezes eu confrontei, tinha vontade de fazer algumas ações mais fortes, mas eu nunca detratei. Eu sempre procurei entender onde é que está errado. Será que realmente o processo está errado? A visão, a ótica da gestão está errônea? Eu estou errando? Ou onde é que eu posso encontrar um meio termo para a gente conseguir um objetivo, né? O resultado, a meta que foi ali estabelecida, né?
Então, assim, quando você age negativamente, a resposta é negativa. Eu não conheço nenhum processo mais instrutivo que seja, que tenha uma ação negativa e uma reação positiva. Não conheço, não existe isso. Então você tem sempre que agir positivamente, de forma a contribuir com o processo. No meio do caminho vem a resposta com toda certeza. Que ensinamento, hein? E para você, Felipe? Olha, nós, nesse tempo todo trabalhando na companhia, né, como toda empresa brasileira, está sujeita a muitas crises oriundas de fatores externos. E passamos, né, Reginaldo, por algumas crises econômicas em que a empresa teve que fazer algumas racionalizações e nós aprendemos com isso, né? Como evitar e proteger a empresa sobre os fatores externos que nos impactam, né? Então, hoje em dia, a nossa empresa está preparada para suportar, por um período, uma crise econômica, porque nós aprendemos com alguns erros do passado. Sim. Passamos por algumas crises e tivemos que tomar alguns remédios amargos quando isso acontece. Naturalmente, isso acontece muito com empresas brasileiras. E hoje, eu lhe asseguro que, se a empresa passar por uma crise, a gente vai suportar, porque a empresa fez um alicerce hoje, um dever de casa, de deixar a companhia em um patamar de empresas de grande porte e faz com que você tenha uma segurança, né? Eu nunca procuro falar a palavra estabilidade, que nós não somos funcionários públicos, mas nós tentamos passar para os nossos funcionários a segurança de trabalhar na Canon, porque a gestão hoje é muito responsável Sim. do ponto de vista, do aspecto financeiro da companhia, do aspecto operacional e dos seus compromissos, né? Todos em dia. Isso é muito importante. Eu acho que esse é o nosso desafio, manter a empresa muito forte, porque fatores externos podem acontecer, impactar ali direto ou indiretamente na operação, mas eu tenho certeza que a empresa está muito fortalecida e nós aprendemos muito com o que aconteceu no passado. 50 anos de história É, não são um ano, 2 sim, anos, sim, é uma Sim. trajetória, sim, várias crises, uma pandemia, por sim, exemplo, sem dúvida. Aliás, desafiador. a pandemia foi algo assim extremamente desafiador e, nos alinhamos, né, Felipe? Sem dúvida. Criamos processos, né, de forma a substituir a não visita a um cliente, a impossibilidade de você estar presente ali numa reunião presencial dentro da empresa ou de desempenhar sua função, né, como home office. E nós fomos muito bem e assim os faturamentos da empresa não caíram, né? É, Ao né? Ao contrário. contrário, trabalhava-se absurdamente mais como home office e o faturamento aumentou muito mais, porque justamente o que o Felipe colocou, é importante que você está sempre atento a movimentos para poder corrigir a trajetória para que leve você ao resultado que você está buscando. Olha só. Uma pena que esse episódio está chegando ao fim. Legal. Foi muito legal ter vocês aqui, mas a gente vai fazer uma última pergunta. Eu queria perguntar para vocês que vocês compartilhassem alguma reflexão, primeiro para o Reginaldo, que fez parte da empresa, Uhum. como foi fazer parte desses 50 anos, né? Já que foi quase 50 anos, né, Reginaldo? Na Canon Medical Systems do Brasil e também no mercado de radiologia, né? Para mim é até um pouco difícil de falar porque é a minha vida, né? Toda a minha vida produtiva foi praticamente. Eu fiquei 3 ou 4 anos exercendo outras funções em outros locais, mas praticamente toda a minha formação e as oportunidades que me foram concedidas foram vividas dentro da empresa Toshiba e depois a Canon, né? Quando absorveu a Toshiba, né? É um filme longo, né? Foram várias as adversidades, vários os momentos, tanto fatores externos como político, filosófico,
e financeiro que o país atravessou, né? Crises financeiras de 83, 86, né? Década de 90 também. Eu passei por tudo isso, né? Eu passei por uma reestruturação da empresa, que na época tinha fábrica de raio-x, de quase 200 funcionários para ficar com 30 funcionários, né? Então foram assim momentos muito difíceis, né? Mas eu tive, na grande maioria, momentos vitoriosos, momentos de ascensão, de positividade, e toda essa história me fez ser cada vez mais forte e ter assim, me trazer a segurança e a fortaleza que eu sinto que eu tenho hoje, né? Porque quando você vai construir um edifício, você tem que fazer uma análise e se prevenir, né, de um solo mais forte, mais fraco, de uma estrutura necessária com mais alicerce, com mais fortaleza. Então, assim é a vida, né? Vocês têm que estar preparado para a vida, né? Não a vida preparado para você e você ir vivendo de acordo com o que vai acontecendo. Não, né? E o mercado da radiologia, ele mudou muito, né? Mas como o Felipe mesmo colocou, eu tenho assim, praticamente na área de vendas diretamente, 29 para 30 anos, então eu ainda tenho assim, tive o benefício do contato pessoal, né? Da proximidade com o cliente externo, né? Da confiança, da segurança, né? Da referência, você acaba adquirindo uma referência no mercado, né? E eu acho que tem que continuar assim, apesar de que a informática, não, os tempos de hoje são mais difíceis, mas ela tem que, eu acho que tem que continuar nesse caminho, né? Você precisa criar um espaço, né? Você precisa ser lembrado. E a todo momento de decisão, você precisa estar sempre ali, lembrado, seja ele pelo cliente externo ou cliente interno. Então, os meios para conseguir isso, nós já falamos aqui, não vamos ficar repetindo, né? Estar sempre preparado para ser aproveitado. E Felipe, qual que é a sua visão dentro da sua história que se confunde com a história da Canon Medical Systems? Quando eu entrei na empresa em 91, a filial Rio era um espaço numa sala emprestada da Toshiba Corporation, que era uma outra divisão. Lembro disso. Tinha acabado de sair de uma crise dessas do final da década de 80, e hoje a empresa possui uma fábrica em Campinas, né, uma sede em Barueri, alguns centros de distribuição no Brasil, engenheiro residente no Brasil inteiro, são mais de 300 colaboradores. Então, eu vivenciei esse crescimento, e digo que de uns 15 anos para cá é um crescimento muito sustentável, né? Crescimento em cima de bases sólidas que exatamente transmite essa segurança para todos os funcionários, né? E de novo, a gente repete essa nossa missão do foco no cliente. Eu acho, né, Reginaldo, os nossos próprios concorrentes reconhecem como a nossa empresa trata o relacionamento com o cliente. Sim. Já somos conhecidos pela questão da durabilidade dos nossos produtos, né? Nós temos concorrentes, nós não temos inimigos, né? Então, o mercado, né, é competitivo, todo mundo sabe disso, como em qualquer segmento, mas isso nos orgulha muito. É a permanência e a manutenção desse bom relacionamento com o cliente, o orgulho de ter produtos com inovação tecnológica e muita durabilidade e o respeito interno. Então, eu pautei meu crescimento dentro da companhia com várias oportunidades que foram apresentadas para mim e eu estava preparado para todas elas, e graças a pessoas, porque você só tem oportunidade porque alguém lhe dá oportunidade. Então eu sou muito grato a todos aqueles que me deram oportunidade, que já não fazem mais parte da companhia. Isso. Uns continuam hoje, porque você não cresce sozinho, você cresce com a ajuda de alguém
que te respeita e você também tem essa reciprocidade do respeito. Então é isso, né? Tem sido até o momento uma trajetória muito positiva, de muita gratidão e reconhecimento recíproco. Essa é a minha história dentro da Canon. Eu queria parabenizar vocês, que são os representantes aqui dos colaboradores da Canon Medical Systems do Brasil, pelos 50 anos. Colaboradores e ex-colaboradores, queria parabenizar e muito obrigado por participarem desse Por Dentro da Imagem especial. Nós aqui agradecemos. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar de maneira breve, né, porque são muitos anos, Sim. a nossa história dentro da nossa companhia. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Reginaldo. E obrigado você que esteve com a gente aqui nesse Por Dentro da Imagem. Dá uns parabéns a todos os colaboradores da Canon Medical Systems do Brasil, ex-colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores, enfim, todo esse ecossistema da Canon Medical Systems do Brasil, que completa 50 anos desse episódio especial aqui. Se você quiser acompanhar os outros episódios aqui desse podcast, a gente está disponível no Spotify e também no YouTube. Quer mandar uma sugestão de pauta, uma crítica, um elogio? Escreve para a gente no contato @pordentrodaimagem.com. A gente se vê num próximo episódio. Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canon Medical.